Sejam bem-vindos ao Modo Avião. Você está a bordo do podcast com destino ao futuro do seu negócio. O Modo Avião é um conteúdo original em Mob Report, apresentado por líderes da cúpula, com o apoio de marcas comprometidas com a transformação do mercado imobiliário. Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop, para você, uma boa viagem. Encontrar bons inquilinos, fechar contratos com segurança e lidar com imprevistos na hora da desocupação não é tarefa fácil. A Cred Aluga é uma empresa de soluções financeiras criada com a missão de impulsionar as imobiliárias, oferecendo modalidades de garantias inovadoras para o aluguel de imóveis em parceria com elas. O futuro do mercado imobiliário acontece agora e as imobiliárias estão no centro de tudo. Saiba mais em www.credialuga.com.br e conheça o nosso ecossistema de soluções. Cred Aluga, a garantia locatícia que mais cresce no Brasil. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião. No episódio de hoje, vamos conhecer a Rock Imóveis, imobiliária líder de mercado em Limeira, no interior de São Paulo, liderada pelo meu amigo Cássio Roque. Cássio, seja muito bem-vindo ao Modo Avião. Obrigado, Rodrigo. Um prazer participar aqui mais uma vez com você e poder contar um pouco da história da Rock aqui em Limeira, né? Maravilha, uma imobiliária de grande porte na locação, uma imobiliária também muito ativa em vendas, com operação relevante. Queria te pedir, Cássio, para você contar um pouquinho dessa trajetória da Rock, iniciada lá em 85, empresa fundada pelo teu pai. Você é um cara que foi estudar fora, né? Estudou fora de Limeira, voltou e assumiu a empresa. Me conta um pouquinho dessa construção. Na verdade, a Rock é de 84, né? E meu pai montou a imobiliária e inicialmente ele trabalhava só com vendas e principalmente no mercado de lançamentos. Naquela época teve o boom de lançamentos ao sistema preço de custo, né? Meu pai foi o precursor aqui em Limeira, vendeu muitos e muitos empreendimentos aqui. Eu me formei em 84, em Direito, PUC, Campinas, e em 85 eu entrei na Rock, né? Inicialmente trabalhando com vendas também com meu pai, né? Estava o mercado aquecido, naquela época eu trabalhava com vendas. Mas quando eu era estudante de Direito, Rodrigo, eu fazia estágio num escritório de advocacia, e esse escritório de advocacia prestava assistência para duas imobiliárias aqui da cidade que trabalhavam com locação. Eram as maiores imobiliárias da época, né? Então, eu comecei a ter contato com lei do inquilinato, mercado de locação. Aí, em 87, por indicação do meu pai, ele falou, por que você não começa a trabalhar com locação? Porque ele falou, porque eu não tenho paciência nem idade mais para trabalhar com locação. E eu comecei e a gente trabalhou junto por um bom tempo. Por 12 anos, meu pai morreu em 99, né? E eu, durante esse período, cuidava do setor de locação, que saiu literalmente do zero, né? Nós alugamos um imóvel, 2 imóveis, e assim foi, crescendo a carteira. E em 99, com a morte do meu pai, eu assumi o departamento de vendas também, tá? E hoje estamos aí com vários projetos e desenvolvimento e vamos tocando. Bom, nessa construção você estruturou o aluguel em meio a muitas crises, né, Cássio? Sim, Esse é um ponto que de início aqui me chama a atenção. Você pegou hiperinflação, pegou confisco de poupança, pegou mudança de moeda, pegou pandemia. Hoje é difícil alguma coisa te surpreender, te abater, né? Me surpreende. E eu falo isso para o pessoal da Rock, né? Eu acho que nada mais me surpreende e eles têm que acostumar que é assim que funciona, né? Nos anos 80, quando a gente começou a trabalhar, Rodrigo, os aluguéis, os contratos, eles tinham reajustes semestrais. Com a alta da inflação, foi permitido os reajustes trimestrais, a ponto de chegar aos reajustes mensais e até a permissividade de você fazer em moeda estrangeira, que a gente alugava os imóveis em dólar, né? Em 94, com a introdução do Plano Real, foi uma mudança completa, né? Isso foi uma mudança completa e estabilizou, porque você imagina você ter uma carteira de imóveis tendo reajustes trimestrais, mensais, com a inflação
corroendo o valor da moeda, né? Então, o proprietário alugava um imóvel hoje, depois de 6 meses aquele aluguel não valia nada, né? E eram negociações constantes, né? Então, acho que foi um período muito difícil, depois confisco de moeda, plano cruzado 1, cruzado 2. Então, hoje a gente vive, apesar de tudo isso, a gente vive um cenário relativamente tranquilo pelo valor da moeda. Hoje existe uma inflação que não está no patamar ideal, mas é uma coisa aceitável, né? Que dá para você negociar, mas já foi muito pior mesmo. Na época, o investimento em imóveis era praticamente uma estratégia de defesa patrimonial, né? Perfeito. Era para você escapar de um confisco que veio, né, em 1990, e para que o teu dinheiro não fosse corroído pela inflação. Hoje muita gente diz, é difícil vender o investimento imobiliário, tem a competição, né, da Bolsa de Valores, tem a competição das criptomoedas, tem todo tipo aí de maluquice, né, que surge, mas definitivamente o cenário é muito melhor do que vender investimento imobiliário lá nos anos 80. Né? Você imagina, Rodrigo, que você fazia negociações de imóveis prontos, não estou nem falando de lançamento, de imóveis prontos, e é uma coisa impensável nos dias de hoje. Você fala assim, olha, eu fechei o negócio, fechei a venda quinta-feira, vai passar a escritura segunda-feira. Não, outro valor. Que loucura. Outro valor, por causa de 2, 3 dias. Que ele tinha o chamado overnight, que o dinheiro rendia diariamente. E aquilo era mais de 1% ao dia. Então, você tinha que fechar o negócio, assinar o contrato e já pagar. Correr para o banco, porque não tinha, né? E era uma situação muito, mas muito difícil. Além do que, existiam as intervenções estatais no mercado de locação, né? Então, vinham as famosas tabelas de congelamento, as tablitas. Então, um mercado que já era afetado pela inflação alta, aí vinha aqueles congelamentos. Durante um ano não pode subir. Depois não dava certo, daí liberava, você tinha que negociar. Então, hoje, tanto em vendas quanto em locação, com a estabilidade da moeda, facilitou demais. Hoje, existem as variações do mercado de locação, como existe de vendas, né? de vendas, de locação, mercado imobiliário, como existe em outros setores, mas é uma coisa bem mais suave do que já foi. Perfeito. Para construir uma empresa nesse cenário, eu imagino que vocês tiveram que ser extremamente flexíveis, né? Vocês tiveram que negociar muito, tiveram que trazer muitas vezes o cliente para a mesa. Você é um cara que eu gosto muito, porque você é um cara sempre para cima, você é sempre um cara animado, otimista. E muitas vezes eu vejo as imobiliárias querendo renunciar ao diálogo. Evitando pegar no telefone para ligar para o cliente, evitando trazer o cliente para dentro da imobiliária, né? Como se, não, nossa operação roda, a gente resolve muita coisa pela internet, pelo WhatsApp e tal. Desculpa, me parece que não é o caminho mais indicado. Não, tá desculpado, não é mesmo. Não é mesmo. Mas, Rodrigo, naquela época, vamos falar, quando eu comecei a trabalhar com locação, que eu tinha uma atuação mais à frente mesmo da imobiliária, né? Meu pai praticamente foi assim, eu cuido de bens, cuido de locação. Quando eu comecei a negociar, primeiro que tinha uma funcionária, né? Eu tinha 25 anos. Então, quando você vai abordar um cliente para dizer que você vai administrar o imóvel dele, você literalmente fala, eu vou administrar seu imóvel, eu vou resolver todas as questões relativas àquele imóvel e vou te garantir o aluguel. Ele está falando com um jovem de 25 anos. Difícil levar a sério. sério. Pouca barba no rosto, né? Então, é difícil levar a sério. Então, você tinha que negociar cada locação. E eu acho que o fato de eu ter começado a imobiliária no setor de locação do zero, literalmente, me propiciou essa facilidade de negociar, de ter que expor, e o fato de eu estar à frente foi uma vantagem competitiva a quem já estava no mercado há mais tempo, porque os clientes lidavam direto comigo, né? E é uma dor do crescimento quando você começa a ter uma carteira muito grande que você não consegue atender todo mundo. Então você tem um crescimento muito rápido, porque as pessoas falam, não, eu prefiro falar porque eu falo direto com você. Só que quando a carteira cresce, você não tem jeito, né? Só que daí acho que houve o diferencial da ROC. A ROC se diferenciou por ter um tratamento diferente e quando ela cresceu, o diferencial foi na qualidade dos seus colaboradores, né? Então, exato. E hoje eu falo sem medo de errar. A ROC chegou onde chegou por conta da capacidade, qualidade e envolvimento dos seus colaboradores. E eu não tenho o menor constrangimento de falar isso. Devo Perfeito. Muito a eles. Muito bom, porque a imobiliária pequena, como você bem observou,
ela tem essa vantagem do dono muito próximo dos processos, controlando inclusive aquilo que é dito, os melhores argumentos, o dono conhecendo os processos de ponta a ponta e podendo, né, ter respostas ali de bate-pronto, mas o crescimento vem acompanhado desse distanciamento, né? O dono Perfeito. passa a estar distante das... E numa época, Rodrigo, até... sei lá, pouco tempo atrás, uma época que esses processos digitais não estavam implementados. Então, as negociações eram diretas, né? Ou pessoalmente ou por telefone. Então, a coisa era dessa maneira, né? Agora, com essa mudança de comportamento, você tem que ter um time mais voltado para esse tipo de comunicação. E eu sempre cito a diferença etária entre os inquilinos de imóveis, os locatários e os locadores. Nós estamos falando de um público majoritariamente sub-35, que são os inquilinos, e os proprietários acima de 50 anos. Então, são comunicações diferentes a respeito do mesmo assunto. Então, a imobiliária tem que estar com a sua comunicação digital bem estruturada, mas a pessoal também tem que estar, porque muitos proprietários ainda querem aquela intervenção pessoal dos clientes, dos funcionários da ROC, né? Perfeito. Uma das características marcantes da ROC, para mim, de fora, é justamente a densidade de talentos que vocês têm dentro de casa. Algumas pessoas aqui que eu conheço e admiro demais, né? Renata, Marina, profissionais assim que eu olho para fora, não vejo, pessoas com frequência, né, com essa capacidade, pessoas que estão há muito tempo contigo, né, são ativos da empresa. Queria que você me falasse um pouco sobre essa construção de time, Cássio. Como que você conseguiu chegar nesse ponto? Eu acho o seguinte, Rodrigo. Primeiro, quando você constrói um time, eu acho que você tem que, de fato, valorizar esse time. Não é uma conversa de palestra, um discurso de coach, né? É, de fato, valorizar. Valorizar é você dar possibilidade deles poderem ter iniciativa, de saírem desenvolvendo novos projetos, porque de fato eu confio. E em muitas e muitas situações eles são muito mais competentes que eu. Então, sem querer ser falso modesto, você acreditar nisso é uma maneira de você atrair esses talentos e principalmente manter esses talentos, né? A ROC, ao longo do tempo, ela fez algumas parcerias, e não por estar em sua frente, mas a parceria com a Cúpula fez esse pessoal que é extremamente interessado, estou olhando para uma delas, em ter contato com outras imobiliárias, com esse mundo do mercado imobiliário. Isso é motivador para quem tem esse desejo de aprender e conseguir mais. A parceria que nós estamos já há 4 anos com a Dom Cabral, que houve, acho que, uma mudança na ROC, uma mudança estrutural, não só no setor de locação, no setor de vendas, não, mas a mudança no RH, a mudança no financeiro, a mudança em todos os departamentos como empresa, e não como empresa do mercado imobiliário. Então, é uma maneira de você valorizar o funcionário propiciando esse tipo de conhecimento. A questão não é só salarial. Evidente que o salário é um diferencial. Eu só não pago mais porque eu não posso, porque senão eu pagaria. E eles são merecedores de tudo isso. E essa consciência que eu tenho da importância que eles têm para a ROC é o diferencial. E eu acho que eu consigo passar isso. E isso se materializa através dos resultados. Autonomia, né? Eu imagino que você dá liberdade para que as pessoas tratem de determinados assuntos e você não fica entrando, né, no meio. Querendo saber de tudo. Exato. Muitas vezes muita coisa eu não sei. Exato. Então eu tenho perfeita confiança. Falar assim, olha, se a gente vai contratar uma inteligência artificial que vai tratar isso. Mostrou, provou, é legal? Pode fazer. É confiança. Tá? Então a gente tem que entender, eu entendo as minhas limitações, eu acho que até onde eu posso interferir, onde eu posso ajudar e onde eu posso atrapalhar. Exato. E você não precisa dessa palavra final tem para se justificar como o CEO da ROC. Né? E o que eu procuro passar, tanto para o Caio, que já está comigo há 10 anos, meu filho, quanto o Luca, que está há 3 anos, é eles valorizarem o que a ROC tem de melhor. São aqueles 170 funcionários que estão lá. Esse é o diferencial da ROC. Esse é o diferencial da ROC. As novas ferramentas são muito bem-vindas, mas esse pessoal é fundamental. Muito bom, muito bom. Cássio, dentro da ROC, um outro ponto que me chama muito a atenção é a estratégia de vocês de trabalhar com
o aluguel garantido. Uma estratégia que nasceu, né, lá nos anos 80, vocês vêm com isso de longa data, e isso, de certo modo, eu imagino que impulsionou vocês, inclusive, na captação de imóveis, né, um motor importante ali para fidelizar locadores. E hoje vocês, inclusive, passaram dos 50% dos contratos com garantias pagas, né? O que dá uma segurança nessa estratégia do aluguel garantido. Queria que você me falasse um pouco sobre essa mudança, né, de estratégia ao longo do tempo. As garantias pagas são, de certo modo, um fenômeno recente, mercadologicamente falando, né? Como que vocês fizeram essa transição da figura do fiador para a garantia paga? Primeiro, a ROC trabalhar com aluguel garantido, né? E quando a gente fala aluguel garantido, não é só aluguel, né? São as contas inerentes ao imóvel, a conservação naquilo que o inquilino der causa, né? Foi uma condição de mercado, muito menos do que uma opção de trabalhar, foi uma condição porque as imobiliárias até então trabalhavam assim. E sob certo aspecto, Rodrigo, eu não acho isso, numa primeira análise, fala assim, é extremamente custoso, perigoso e arriscado, sem dúvida. Mas é uma maneira que, uma vez bem estruturado, você procura fazer o melhor, você deve satisfazer... Como é que eu vou explicar? Seria diferente. Eu tenho uma inadimplência hoje que eu procuro fazer o melhor para receber, eu procuro trabalhar em cima porque é o dinheiro da ROC. Seria difícil explicar para um proprietário que o inquilino não paga 6, 7 meses e não tem o que fazer, e não ter responsabilidade, sem dizer que o cadastro foi mal analisado, que aquele contrato foi mal elaborado. Hoje é um problema meu de resolver isso, porque é um dinheiro do caixa da ROC que está indo, né? Então, por um lado é muito arriscado, por outro lado eu acho que é menos traumático os trabalhos internos dos colaboradores, né? Eu acho que nesse aspecto é legal. Agora, para quem sempre trabalhou com o fiador é uma pessoa que tem algum tipo de relacionamento com o inquilino e por conta desse relacionamento ele assume uma obrigação solidária. Se o inquilino não pagar, eu não pago. O que acontece na prática é que nos casos que você consegue receber do fiador, porque nem sempre consegue, você vai receber a duras penas. O fiador é um excelente cobrador, não significa que ele é um pagador de primeira mão. Já as garantias pagas, né, elas deram não só uma acelerada nas locações, porque facilita a vida de quem quer alugar um imóvel, não precisa pedir para esse amigo, parente, colega de trabalho, mas dá uma garantia para a imobiliária. Para o cliente proprietário da ROC, ele não sabe se o imóvel dele foi alugado com garantia paga, fiador, calção, ele sabe que ele tem a garantia da ROC, mas para a ROC, as garantias pagas é um projeto que surgiu recentemente, como você falou, tem alguns anos, né? Não tem uma década, né? Mas aumentou muito as nossas locações e aumentou muito o nosso nível de garantia que a gente pode ter em receber esses aluguéis, né? Reduz a exposição a risco. Reduz muito, muito. Então, para o mercado de locação, foi, dos últimos 30 anos, a melhor coisa que aconteceu, não tem a menor dúvida. Perfeito. Um outro movimento muito interessante, Cássio, que vocês fizeram, e aqui é uma situação em que a ROC é vanguarda, eu diria, nacional, foi um movimento de encarar o grande drama da manutenção, né, que nas imobiliárias é encarado como um fardo ali, uma área de muito atrito com locatários e locadores. Vocês transformaram isso numa unidade de negócio extremamente importante para a imobiliária. Queria que você me contasse um pouco sobre a estruturação da ROC Serviços. Eu acho assim, o fato de nós termos a ROC Serviço não significa que esse departamento de manutenção, desocupação, deixou de ser problemático, né? É simplesmente uma mudança do ponto de vista. Eu acho que assim, eu como estudante de Direito no primeiro ano, Rodrigo, eu aprendi uma coisa chamada lógica do direito, né? Então você tem a premissa maior, a premissa menor e a conclusão, né? Toda desocupação é um problema. Eu tive 10 desocupações, portanto eu tenho 10 problemas. É a conclusão, né? Toda desocupação é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Eu tive 10 desocupações, então eu tenho 10 oportunidades de ganhar dinheiro. Porque se o imóvel que desocupou, ele tem feito uma manutenção,
nós não vamos deixar esse problema não vai deixar de existir, mas pelo menos vamos tentar ganhar alguma coisa com esse problema, que ele deixa de ser um problema. O bolso cheio é um excelente analgésico, né? Então, se você conseguir ainda ter um lucro com a venda desse serviço, é excelente. Se você conseguir manter esse imóvel na sua carteira, ele vai voltar para a locação, você vai ganhar uma nova taxa de intermediação e vai continuar ganhando uma taxa de administração. Então, é uma questão de mudança de visão daquilo lá. Em vez de ser um departamento de problema, é uma unidade de negócio que pode gerar mais receita para a ROC. É uma unidade de negócio que é tratada como uma empresa. Em que sentido? Ela tem uma estratégia, ela tem meta, ela tem controle de despesas, ela tem tudo que uma empresa tem. Ela é tratada, essa unidade de negócio, como se fosse uma empresa dentro da empresa. E eu acho que isso foi uma decisão acertada que a gente fez, né? E que tem rendido para a gente. Nós temos uma meta de retenção de 80%. Dos imóveis que desocupam, nós temos uma meta que 80% permanece na nossa carteira e temos batido. Que é uma meta, inclusive, acima da normalidade do mercado. E temos uma meta de venda de serviços desses imóveis que desocupam. E essa meta, esse número que a gente estipulou de vendas de serviços seja quase 80%. Dos imóveis que são desocupados, nós temos 75% que fazem serviço com a ROC. Então, nós não vendemos para o inquilino serviço, nós vendemos uma facilidade. O inquilino desocupou o imóvel, ele vai ter que fazer uma pintura, algum serviço de manutenção geral, e para ele, às vezes, é muito difícil achar esses profissionais. Então, a gente tem um preço compatível com o mercado. Porque no fim do dia precisa ser uma vantagem para o locatário. E é uma facilidade para ele. Que uma vez ele contratou o serviço da ROC, fala assim, olha, esse serviço vai ficar em tanto, R$3.000, e serão 10 dias de serviço que você vai pagar de aluguel. Se nós demorarmos 15 ou 20 dias, ele vai pagar os 10 dias combinados. Agora, não, mas eu quero fazer. O direito dele, ele pode pegar chaves, ele vai fazer, só que ele vai ter que pagar os dias de aluguel, e se ao término do serviço houver algum tipo de reprova, vai ter que ser feito novamente. Então, é transformar um setor problemático numa unidade de negócio. E vem dando muito certo. Nós ampliamos isso não só para os inquilinos, que os imóveis que desocupam, e eu falo de desocupação porque foi onde começou a ROC Serviço, né? A gente vende para o proprietário também serviços se houver necessidade, alguns problemas estruturais ou melhorias nesse imóvel que facilitem uma locação. E agora, o Caio, como eu falei, que está comandando isso, com o objetivo, dentro do nosso planejamento estratégico, em 2025, vai ter um crescimento, o nosso objetivo é ter um crescimento acelerado na venda de serviço para proprietários. E o que nós queremos trabalhar, Rodrigo? Dentro do universo de imóveis que existe dentro da ROC, existem os imóveis locados, os imóveis que estão para locação e os imóveis que estão para venda. Então, nós estamos falando de quase 10 mil imóveis dentro da nossa carteira. Então, é um universo de possibilidades de você vender serviço. Nós temos, assim, dentro da ROC Serviço, são 11 funcionários, né? E prestadores de serviço, eu posso falar que é mais de 60, 70 prestadores de serviço. E como eles têm serviços recorrentes, eles praticamente trabalham com exclusividade para a ROC. Todos são PJs, todos emitem nota, né? Terminou o serviço, vai ser feita a vistoria para a gente avaliar a qualidade do serviço. Uma vez aprovado, ele recebe no final de semana. Então, isso me agrada demais, Cássio, porque você, através do volume, você consegue fidelizar esses prestadores que praticamente vivem em função do atendimento das demandas da ROC. E a partir do momento que você tem a fidelização, você tem uma relação que, inclusive, absorve situações dramáticas de danos ao imóvel que precisam ser feitos num custo mais baixo. Sim. Né? Porque ali você tem situações em que você tem dinheiro na mesa, que você tem um locatário que vai pagar, você tem uma garantia que vai pagar, mas você tem situações que muitas vezes a imobiliária precisa absorver, ela pagar por muitas aquilo. Das vezes. E aí você tem um prestador fidelizado que você consegue chamar para a mesa e pactuar uma condição diferente. Né? Além do que, nós temos 2 prestadores que são seretistas e da ROC. Esses pegam as reclamações do SAC, e esses casos também, que às vezes são reparos que a ROC tem que fazer e que não vai ter recebimento. São inquilinos que estão sendo
né? Estão desocupando forçadamente, que você não tem, às vezes, o recebimento integral dos serviços das garantias pagas. Então, esse prejuízo vai ficar para a ROC. Então, esses reparos são feitos por seretistas da ROC ou pela sua própria equipe. E a quantidade de serviços que a gente oferece é tão volumosa, Rodrigo, que os orçamentos não são feitos pelos prestadores. É dentro da ROC Serviço. Sim, porque daí o teu time administrativo já tem essa sabemos precificação. Né? Nós já temos os parâmetros, né? Para pintar esse imóvel, para fazer tais e tais manutenções, o valor vai ser X. Oferecemos para o inquilino pagar em várias vezes, no cartão, em boleto, dependendo do histórico do inquilino de ser adimplente, você pode oferecer para ele pagar em várias vezes no boleto. E para o proprietário, também acho que é um serviço que a gente oferece que tem aumentado, determinados imóveis com uma boa liquidez e que necessitam de reparos para serem locados ou melhorias, a gente faz e desconta no aluguel. Então, o proprietário não tem que desembolsar o valor. Olha, eu vou fazer tais e tais serviços, e às vezes serviços de valor mais alto, né? E desconta na taxa de intermediação e nos aluguéis, né? Então, acho que isso tem aumentado bem a receita lá. Que legal. A ROC é uma das empresas que a Cúpula atende nas unidades de marketing e consultoria, uma empresa com quem a gente está vinculado já há pelo menos 6 anos, né, Cássio? Antes da pandemia. Sim. Nessa jornada, nós construímos algumas estratégias, né, desde a reformulação da marca da ROC, que foi modernizada pela Cúpula, a estruturação de processos como pré-atendimento e também o apoio ali na estruturação de processos específicos, né, do administrativo. É uma empresa parceira da Cúpula que muito nos orgulha. Para quem quer conhecer melhor os entregáveis da Cúpula, eu convido a visitar o nosso site. A ROC é um dos nossos projetos de sucesso e nessa construção, Cássio, a gente pôde observar uma evolução, né, um envolvimento crescente dos teus filhos no negócio. Eu queria que você me falasse um pouco sobre sucessão, como tem sido essa experiência dos teus... Tem sido bem gratificante, sabe, Rodrigo? O Caio já está há 10 anos, né? E o legal de estar um período já maior de convivência, que você vai observando o amadurecimento, né, o envolvimento, né, passando para ele. Ultimamente eu tenho passado muitas negociações difíceis, né? Aquelas que vinham para a tua mesa. Isso, eu passo com prazer para ele, né? Eu falo para isso por engrandecimento profissional, pessoal. E espiritual. Quase espiritual, né? Cara. E é bom. E é legal ver a maneira como ele tem feito essas negociações, sabe? A postura de como negociar, o equilíbrio, a serenidade de não se alterar. Eu acho muito legal ter percebido. E o Luca, que é o mais novo, né? É o mais rebelde, né? O rebelde sem causa. Ele entrou, né, na ROC há pouco tempo, mas eu tenho visto nele também... E ele fala isso no depoimento, achei muito legal, né? Ele está apaixonado pela empresa, pela maneira como todos receberam ele, que a empresa foi uma transformação na vida dele. É muito gratificante você ouvir isso, né? Você vê seus 2 filhos trabalhando e se sentindo bem naquele ambiente. Como eu me sinto, né? Eu me sinto o melhor lugar que eu me sinto, na minha casa e na ROC. E por isso que eu vou trabalhar todo dia com muito prazer. E agora, vendo os 2 ainda, fico mais feliz. Que legal. Só que eu não vou me aposentar já. Pois é, eu ia te perguntar... Cara, não vou. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual lugar é o lugar do Cássio hoje dentro da empresa? Porque geralmente o fundador, e você é praticamente cofundador, né, com teu pai ali como responsável pela operação do aluguel, geralmente o fundador, ele se sente inseguro. Ele não verbaliza isso, né? Ele guarda essa informação para ele, mas fica evidente para quem está de fora, ele fica inseguro e ele não desapega de determinadas atribuições. E aí isso começa a gerar atritos, porque vem os teus sucessores, os teus filhos, teu time também quer espaço, e a gente falou, né, sobre a autonomia, o quanto é importante, e daqui a pouco você, fundador, está se tornando um piano de cauda na sala que ninguém consegue tirar do lugar.
como que você enxerga o teu lugar dentro da Rock? Talvez eu atrapalhe, né? O meu objetivo ultimamente é não atrapalhar muito, né? Mas eu acho que a minha presença... Belo objetivo. É belo objetivo, né? Mas a minha eu não quero mais participar do dia a dia nas questões como é que eu vou dizer? Executivas, mas nas questões estratégicas ainda me motiva a participar, sabe? Eu acho que eu ainda tenho a contribuir, né? Eu delego muito, eu não tenho o menor constrangimento de delegar. Eu acho que eu não tenho esse apego, eu quero resolver, se eu pedir opinião, eu dou e às vezes faço prevalecer minha ideia por uma questão de experiência, né? Mas eu procuro não atrapalhar e eu confio demais no meu time. Então, sabe, você tem confiança. O time da Rock hoje é diferente de um período mais para trás, que hoje os problemas cresceram na mesma proporção que cresceu a empresa, cresceu a carteira, cresceu o número de funcionários e o número de clientes. Que é normal, né? Que é normal. Só que hoje os problemas vêm com as sugestões de solução. É diferente de quando vem os problemas, coloca no seu colo e fala, e aí? Então, o problema quando vem com propostas de solução, eles são bem mais palatáveis, né? Muda. Eu acho que nesse aspecto eu estou mais tranquilo. Eu estou tranquilo que eu vejo meus meninos se envolvendo com a empresa, né? E eu confio demais no meu time, então eu procuro não atrapalhar. Tá certo. Mas Esses dias eu tenho uma relação especial com o meu time na cúpula, mas um dia desses a minha relação com eles mudou de patamar quando eu trouxe um problema cabeludo, para uma reunião de sócios e o time me trouxe assim 20 abordagens de possíveis soluções para aquele problema. Ninguém veio reforçar as implicações do problema, os riscos daquele problema, né, as consequências, eventualmente. Não, todo mundo focado, solução. Eu terminei, Cássio, a reunião à beira da emoção. Assim. É como se eu estivesse vendo um filho dar os primeiros passos, um filho se formando na faculdade. Sim. Porque ali eu vi uma postura assim que eu falei, cara, que patrimônio eu construí. Né? Que ativo valiosíssimo sensação. É isso, um time orientado à solução. E isso torna tudo mais leve. Muito. E eu procuro não tornar os problemas que surgem no dia a dia mais pesados do que de fato eles são. Né? Então, para mim, falar assim, olha, o que aconteceu aqui? Houve um erro da Rock? Resolva. Mas vai dar prejuízo? Pague. Faz parte do jogo. Não vai ganhar todas, Não né? vai ganhar todas, faz parte do jogo. É diferente de um CEO que coloca culpa, né? Que faz aquele prejuízo ficar pesando no emocionalmente. Emocionalmente, né? Então, é um desapego que eu tenho nesse aspecto. Errou, paga. Tem coisas que você paga para não ter o desgaste de explicar. Sabe? Você já viu que você tem razão, o proprietário não aceita, o inquilino não aceita, tem razão. Paga para não ter discussão. Faz parte. O time entendeu, né? O custo da saúde vale também. O time entendeu que houve um erro e tá claro que não podemos repetir aquele erro e ok. Agora, o problema é ficar correndo, remoendo aquilo, né? E tem determinados momentos, eu sempre falo isso na desocupação, Rodrigo, assim, existe uma diferença muito grande do inquilino que não concorda com os itens que são passados para ele que ele tem que pagar, do inquilino que não tem como pagar. São duas coisas absolutamente distintas, né? Resolve isso daqui. Você chegou à conclusão que de fato ele tem que pagar? Nós estamos certos disso que nós estamos fazendo? Então, agora como ele vai pagar é outro problema. E às vezes a pessoa, o inquilino, é natural, né? Por não conseguir pagar, ele questiona se de fato ele tem que pagar ou não, né? Então, e às vezes eu acho o custo muito menor você pagar e não ter aquela sequência de negociações, eu vou voltar para a locação, falar, quanto que é a taxa de determinação? Põe lá, nós vamos ganhar lá. E isso em relação ao proprietário também, sabe? Então faz o seguinte, ele está questionando essa pintura, faz a pintura, não ter taxa de intermediação, que vai ficar o dobro do valor da pintura, nós já ganhamos, segue o jogo. Esse peso que eu procuro tirar dos problemas da Rock. E isso tem tornado as imobiliárias essa postura, né, de problematizar rigorosamente tudo tem transformado as imobiliárias numa panela de pressão. Exatamente. Muita gente com problema de burnout, ansiedade, enfim. É uma postura muito legal. E
outro projeto que me chama muito a atenção, Cássio, é a Rock Transforma. Vocês têm um projeto social muito legal, queria que você me contasse um pouquinho. Isso é um xodó nosso lá, né? Eu acho esse projeto muito legal por vários aspectos, né? Primeiro, a Rock, ela sempre teve vários projetos assim, não estruturados, não sequenciais e de vários tipos, né? Então ela sempre teve participação em filantropia, na parte esportiva, tivemos uma atuação muito forte, né? Durante muitos anos aqui em Limeira, né? E aí, até por conta da parceria com o Adão Cabral, no nosso planejamento estratégico, vamos ter um trabalho social, mas sistematizado. Aí discutimos, e por conta da montagem... jogada de marketing. Né? Exato. Não, é muito além disso, né? Por conta da criação da Rock Serviço, nós resolvemos fazer algum projeto social que estivesse vinculado a essa nova unidade de negócio. E aí foi tomada a seguinte decisão. Vamos fazer reformas em imóveis de pessoas que estão com imóveis com dificuldade, precisam melhorar o imóvel, ou começou a construção, não tem dinheiro para terminar, mas de pessoas ligadas com a Rock. Então, são funcionários ou familiares de funcionários, né? Então, esse foi o primeiro ponto muito legal. O primeiro é ligado com a Rock Serviço. O segundo que são pessoas com ligação para a Rock. E o terceiro é que os projetos dos funcionários que se credenciam para participar do projeto, né, como recebedores do projeto, é analisado por um comitê formado por funcionários da Rock. Então, eles escolhem o projeto que vai ser apoiado e eles participam, efetivamente, né, desses projetos. E então é uma coisa que me gratifica muito em a Rock poder ajudar aquele familiar ou aquele funcionário e que ele veja que os companheiros dele de trabalho que estão ajudando. Então, isso cria um vínculo muito legal. Eu acho que eu tenho muito orgulho dessa frase que eu falo, a Rock feita de gente, e esse projeto vem coroar essas pessoas que trabalham na Rock, que são absolutamente diferenciados. E eu me orgulho muito disso, de fazer parte. Muito legal. Porque isso cria um sentimento de time, né, Cássio? Cria uma relação humana, muito diferente das pessoas com o trabalho, inclusive com a empresa. Né? É muito legal, é muito legal. E participa a Érica, minha esposa, os meninos participam, né? E todos eles fazem questão de participar e nunca vi nenhuma reclamação, sabe? Porque fulano foi escolhido e não eu. Acho muito legal isso, muito legal e tem muito orgulho. E vamos fazer mais, né? Já entregamos 4 projetos em 2 anos. Agora estamos fazendo um comitê para poder analisar mais um projeto que a gente entrega esse ano ainda. E eu acho que é uma coisa que veio dar uma melhorada no ambiente, na união do time. Muito legal, porque muitas vezes, né, dentro da imobiliária, a gente acaba brutalizando, né? É contrato, é negócio, é dinheiro. Não, pera lá, né? Isso aqui não é só isso. Isso aqui é moradia, é algo que muda a vida das pessoas. A gente precisa resgatar um pouco do porquê, né? Que estamos aqui. Não é só para ganhar dinheiro. Não, a gente está aqui porque... E eu tenho, viu, Rodrigo, como objetivo de vida mesmo, objetivo de empresário, é você fazer daquele universo que você de fato participa alguma coisa diferente, sabe? Dá para ser uma empresa rentável, uma empresa que busca melhorar, uma empresa que cresce, que é o nosso objetivo. Mas tem um ambiente diferente, mas não tem um ambiente sozinho, mais leve. Né? Exato, é um ambiente mais leve. Eu acho que... sabe aquela pretensão de mudar o mundo? Não, muda o nosso mundinho, já está fazendo puta papel, hein? Tá bom demais, né? Se a gente conseguir mudar as nossas relações, o nosso ambiente, a nossa gente, que eu falo, vamos ajudar o próximo, então ajuda aquele que está bem próximo, está do seu lado, né? Que é esse o objetivo da Rock. Então a gente tem tido a acolhida dos funcionários e eles estão fazendo isso que é o mais gratificante. E parceiros que ajudam, né? Muitos clientes ajudam, empresas ajudam. Você vai fazer um projeto, uma reforma de uma casa, você ganha todas as tintas da empresa de quem você compra tinta para a Rock Serviço. Então, outra empresa que é loteadora ajuda. Então, você envolve muita coisa, né? Tudo muito que legal. Envolve muita gente é legal. Muito bom, muito bom. Vocês certamente estão ajudando quem está lá dentro da Rock, mas também estão ajudando donos de imobiliária que estão espalhados pelo Brasil, Rodrigo, nos ouvindo. Às vezes as pessoas confundem isso com filantropia,
pura e simples, né? E vem aquela, né, a coisa bíblica, né? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas não é essa a ideia. A ideia é um projeto social para ser divulgado, porque é a empresa que está fazendo, e que sirva de exemplo para outras empresas, né? A Rock faz isso porque é uma estratégia de marketing. Não, faz melhor então. Né? Faz melhor, não precisa divulgar. Ajuda. Exato. Parabéns, não. Vocês estão numa linha muito, muito adequada, muito certa. Cássio, te agradeço imensamente por ter vindo aqui compartilhar. Certamente você inspirou muita gente que está na escuta conosco. Sigam firmes, sigam fortes nessa construção. Com o timaço que você construiu, tenho certeza que a Rock vai muito longe. Parabéns pelo projeto. Agradeço. E em maio estaremos em Curitiba. Acho que é a imobiliária que leva sempre o maior time, hein? É verdade. Não sei se é maior, mas... Grande comitiva. Estaremos no Cúpula lá. Summit. Serão muito Eu bem-vindos. que agradeço, viu, Rodrigo? Tamo junto. Valeu. Você ouviu mais um episódio do Modo Avião. Antes de desembarcar, lembre-se de avaliar esse episódio. Confira se anotou todos os insights da entrevista e compartilhe com seu time. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, apresentado por líderes da cúpula e com oferecimento de Cred Aluga, Auxiliadora Predial, Refera, Alpop. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.